Lei de Crimes Ambientais. As pessoas jurídicas serão responsabilizadas administrativa, civil e penalmente, conforme disposto nessa lei. Nos casos em que a infração seja cometida por decisão de seu representante legal ou contratual ou de seu órgão colegiado no interesse ou benefício de sua entidade. No caso do artigo 3º, estabelece requisitos para a aplicação da responsabilidade administrativa, civil e penal à pessoa jurídica. O primeiro requisito é decisão do representante legal ou colegiado. A infração deve ter sido cometida por decisão do representante legal ou de um órgão colegiado da pessoa jurídica. Essa decisão deve ter sido tomada no interesse da pessoa jurídica. Segundo requisito, possibilidade de responsabilidade culposa ou dolosa. Pode ser tanto dolosa quanto culposa. Interesse ou benefício da pessoa jurídica. A infração deve ter gerado um benefício para a pessoa jurídica. Portanto, a responsabilização da pessoa jurídica pode ocorrer mesmo na ausência de um indivíduo responsabilizado, evidenciando a autonomia da pessoa jurídica no contexto das infrações ambientais. O princípio da intranscendência aplica-se às pessoas jurídicas. Quando uma pessoa jurídica é extinta legalmente, sem indícios de fraude, a extinção implica também na consequente extinção da punibilidade. Existe a regra e existe a exceção. A exceção ocorre quando há indícios de fraude, ou seja, com o objetivo de fuga da responsabilidade penal. Então, essa nova pessoa jurídica, neste caso, continuará a ser responsabilizada. Com relação à prescrição da pretensão punitiva do crime praticado por pessoa jurídica. Os crimes cometidos por pessoas jurídicas prescrevem. Neste caso da lei ambiental, as penas restritivas de direito são as penas principais e não a substituta. Portanto, não cabe habeas corpus em favor da pessoa jurídica. Quando a pessoa jurídica comete um crime, deve-se observar a pena mínima e máxima prevista na legislação pertinente. Mesmo que a pena não seja aplicada, para fins prescricionais, considera-se a pena que seria atribuída, no caso, a pena privativa de liberdade. Com relação à responsabilização das pessoas físicas, se aplica também ao diretor, administrador, membro do conselho, órgão técnico, auditor, gerente, preposto, mandatário da pessoa jurídica, que, ciente da conduta criminosa de outrem, não age para impedir a prática do crime. Este, no caso, é omissivo impróprio, que tem o dever de agir. A responsabilização penal objetiva não pode ser configurada com base apenas na posição ocupada na empresa. No caso da empresa de pequeno porte, para responsabilizar a pessoa jurídica, é necessário que a decisão seja tomada por seu representante legal ou contratual ou pelo órgão colegiado, sempre em interesse da pessoa jurídica. No caso em que há apenas um gestor, essa única pessoa é quem decide, não havendo outro responsável. Teoria da pena. Na lei dos crimes ambientais, para a imposição e gradação da penalidade, a autoridade competente observará a gravidade do fato, tendo em vista os motivos da infração e suas consequências para a saúde pública e para o meio ambiente. 2. Os antecedentes do infrator, quanto ao cumprimento da legislação de interesse ambiental. 3. A situação econômica do infrator no caso de multa. Segunda fase da dosimetria, que são as atenuantes, ou seja, diminuem a pena. São circunstâncias que atenuam a pena. Baixo grau de instrução ou escolaridade do agente. Arrependimento do infrator manifestado pela espontânea reparação do dano ou limitação significativa da degradação ambiental causada. 3. Comunicação prévia pelo agente do perigo iminente de degradação ambiental. 4. Colaboração com os agentes encarregados da vigilância e do controle ambiental, no caso da delação premiada ambiental. No caso do arrependimento posterior,
no Código Penal antes do recebimento da denúncia, que é um caso de diminuição. Após o recebimento da denúncia, é atenuante genérica. No arrependimento posterior da lei ambiental, é atenuante a qualquer tempo. Segunda fase da dosimetria, que são as agravantes. São circunstâncias que agravam a pena, quando não constituem ou qualificam crime. Primeiro, reincidência nos crimes de natureza ambiental. A reincidência específica ocorria quando o agente cometia o mesmo crime. No caso da lei ambiental, a reincidência é considerada apenas se específica, ou seja, se o agente praticar mais de um crime de natureza ambiental. Somente se configura quando o agente possui condenação anterior por delito ambiental, havendo outras condenações anteriores por crimes comuns, ele será tratado como primário. 2. Ter o agente cometido infração para obter vantagem pecuniária, coagindo o outrem para execução material da infração, afetando ou expondo a perigo de maneira grave a saúde pública ou o meio ambiente, concorrendo para danos à propriedade alheia, atingindo áreas de unidade de conservação, áreas sujeitas por ato do poder público a regime especial de uso, atingindo áreas urbanas ou quaisquer assentamentos humanos, em período de defesa à fauna, em domingos ou feriados, à noite, em época de seca e inundação, no interior do espaço territorial especialmente protegido, com o emprego de métodos cruéis para abate ou captura de animais, mediante fraude ou abuso de confiança, mediante abuso de direito de licença, permissão ou autorização ambiental, no interesse de pessoa jurídica mantida total ou parcialmente por verbas públicas ou beneficiada por incentivos fiscais.